E para falar sobre essas novidades hoje, nós vamos ter uma convidada muito especial, que já está conosco aqui, que é Desculpa, eu estava no lugar errado. a nossa Carol Ciotti, Carolina Ciotti, né? Seja muito bem-vinda, um bom Muito dia, obrigada. né? E, Bom dia. Carol, eu estou falando aqui de um local, né? Muito próximo aqui ao município de Capuí. Eu estou aqui no município de Tibau, né? Estou aqui numa Muitíssimo. fazenda chamada Fazenda Santa Isabel, que do meu sogro, né? Já falecido, e é um lugar que eu gosto bastante, essa região. Então, Carol, primeira coisa, a primeira pergunta, quem é Carol Ciotti? Bom dia a todos. Queria agradecer e pedir desculpa por os minutos de atraso que eu estava no Instagram errado. Desculpa, eu estava no Damaturi, mas aqui estou agora. É muito prazer. Eu queria muito agradecer pelo convite, pela honra de estar aqui, representando de alguma forma as mulheres na cajucultura. E aproveito aqui a introdução para agradecer a todas as muitas mulheres que estiveram e estão ao meu lado desde da minha entrada e as que ainda estarão no processo que eu acredito que ainda vai ser muito longo nessa jornada da cajucultura. Meu nome é Carolina Ciotti, eu sou uma paulistana, muito apaixonada pelo Ceará, ou Ceará. O Ceará está em todos os cantos da minha vida. Eu sou formada em comunicação social pela Casper Libero. Trabalhei 15 anos como produtora audiovisual, prestei muito serviço para a MTV, prestei serviço para a Discovery Channel, trabalhei muitos anos com eventos de luxo para moda e aí em algum momento eu entendi que isso não tinha nada a ver comigo. Me mudei para uma vila de pescadores no Ceará, da Praia de Redonda, e nesse momento me deparei com a cajucultura, que não tinha muito a ver comigo, né, com a minha base, mas eu me apaixonei, me fascinei, assim, tanto que, ó, tenho até o cajuzinho aqui marcado na pele. Aliás, essa tatuagem, você é a segunda mulher que eu conheço envolvida nessa atividade que tem o caju tatuado, né? Olha Uma que outra, eu não legal. sei se ela já está aqui conosco, que é o caju da montanha, né? A Vânia Castiglione, que É do Espírito isso, Santo, do não é? Espírito Santo. Ela também tem uma tatuagem de caju no braço. Olha que legal, ela é das Eu vou minhas. terminar fazendo uma no braço também. Mas, Carol, deixa eu te perguntar uma coisa. O brasileiro conhece a castanha de caju? A amêndoa de castanha de caju? Doutor, eu diria que o brasileiro tem uma relação de afeto com a castanha de caju, né? Todo mundo tem um carinho e conhece a castanha, mas o processo do beneficiamento da castanha é muito desconhecido, a cajucultura e tudo que envolve é desconhecida, e eu diria mais, o Brasil urbano não conhece o Brasil rural, e isso tem muito a ver com os processos da cajucultura, desde o beneficiamento até o prato da mesa do consumidor final. É verdade. Eu acho que talvez esse desconhecimento, ele termina contribuindo para alguns vieses opinativos em relação ao rural. Isso é muito. Essa afirmação que você fez, eu concordo, assino embaixo, realmente. Precisa haver um maior conhecimento, e nós, que estamos envolvidos nesse rural, nós temos assim um papel muito importante. Nós devemos assumir, na minha opinião, o maior protagonismo no sentido de comunicar esse rural para o urbano. E já aproveitando essa deixa desse meu comentário, e você tem uma experiência, pelo que você acabou de falar, no Discovery Channel, na parte de comunicação. A minha pergunta é o seguinte: como é que a Carol pretende comunicar para o público consumidor em geral os processos da cajucultura, que nós sabemos que não são tão simples? O próprio cajueiro é uma planta que, do ponto de vista agronômico, ela é bastante complicada, né? Porque tem um fruto, tem um pseudofruto. Eu que estudo cajueiro já há bastante tempo,
é difícil até a terminologia, gente confunde castanha com amêndoa, existe uma confusão toda nessa terminologia. Então, a minha pergunta é o seguinte, qual é a sua ideia em termos de comunicar para o urbano esses processos que são complexos até para quem trabalha, quem é do ramo, né, como nós, até mesmo quem trabalha na própria produção de castanha. A gente vê um certo grau de desconhecimento em relação à etapa pós-porteira, né, que é essa parte do processamento. Como é que você pretende comunicar? Com certeza, eu entendi, quando eu conheci a agricultura, né, quando eu bati de frente aí com a cajucultura, eu fiquei muito tocada, genuinamente, porque é um universo completamente diferente do meu. Completamente diferente do meu. E eu gosto muito de assumir quem eu sou e assumir o que é, porque eu acredito que são dois polos que têm muito a trocar. Eu não vou fingir, né? Eu passei muito tempo por um entendimento, eu não vou fingir que eu sou a pessoa que vai estar com a enxada na mão. E eu não sou uma agrônoma, por exemplo, mas eu sou uma apaixonada pela cajucultura, eu estudei muito e a forma que eu acredito que eu posso somar talvez seja essa, de criar esses elos. Eu vejo uma dificuldade tanto em eu comunicar, né? Porque no que eu trabalho, a gente tem essa proposta de encurtamento de cadeia. Então, eu vejo dificuldade tanto em explicar para o pessoal que produz como são os processos complexos da comercialização e o vice-versa, para o pessoal para quem eu comercializo, como são complexos os do beneficiamento. Hoje em dia, a conclusão a qual eu cheguei é que a gente tem que entender os segmentos. Porque existe dentro do universo do consumidor de castanha de caju, do consumidor de forma geral, distintos. Tem um que vai querer saber mais da parte nutricional, tem um que quer entender todo o envolvimento do ciclo político do que ele está comendo. E, ao meu ver, a cajucultura tem produtos para todos os consumidores. Então, a minha sugestão é que a comunicação, e aqui eu digo principalmente para pequenas empresas, né, porque é no que eu tenho trabalhado, é segmentar o seu público. Primeiro, segmentar o público, entender o que ele quer, sobre o que ele quer saber, o que ele quer ver no que ele se alimenta. A gente pode conversar sobre a sustentabilidade, a gente pode conversar sobre os valores nutricionais. Eu acredito que a gente tem que nichar e fazer uma comunicação didática e transparente. As pessoas realmente querem ver o rosto de quem está administrando, de quem está produzindo, se tem algum erro de comunicação, com quem que eu vou falar? Quem está fazendo isso? Então, eu acredito que a transparência, a simplificação na hora de nichar podem ser grandes aliados nessa comunicação. Perfeito. Eu acho fantástica essa questão da comunicação. Talvez até... Eu sou um apaixonado pela área de comunicação. Eu costumo brincar com alguns amigos que eu sou assim um comunicador. Eu devia ter feito comunicação, mas fiz agronomia, enveredei pela extensão rural, sou apaixonado pela extensão rural, e terminei indo para a pesquisa, né? Então, terminei jogando em várias posições, e hoje eu estou procurando... É justamente isso que você falou, eu concordo muito com essa questão. Por exemplo, no caso da cajucultura, quando eu fiz a primeira pergunta, o brasileiro conhece a castanha de caju? Obviamente que a grande maioria não conhece. E talvez esse desconhecimento seja um dos fatores responsáveis pelo baixo consumo. Esses dias eu estava vendo, eu apresentei uma palestra antes de ontem e tive que levantar dados de consumo. Hoje, o consumo per capita estimado de amêndoa de castanha de caju no Brasil, o consumo per capita ano, é em torno de 170 gramas. Tá? Mesmo com esse baixo consumo, nós estamos em quarto, no ranking mundial, em quarto lugar. Só que do quarto para o terceiro existe um oceano. E do primeiro, e em relação ao primeiro e segundo, que são a Índia e em primeiro lugar e os Estados Unidos, também assim, um abismo muito grande. Então, como fazer então para fazer com que esse consumo aumente, né? E eu acompanho as suas postagens no blog. E esse dia eu vi um vídeo que você fez que eu achei assim fantástico, né? E você mostrando um cartaz, né? Assim, de uma forma muito didática. Dá para você mostrar esse cartaz para quem está nos assistindo aqui? Com certeza, com certeza.
Eu acho que é isso. A gente tentar simplificar e mostrar por etapas pode ser um grande aliado. Eu não sei se dá para ver aqui. Esse foi um cartaz de um zine que eu fiz para tentar fazer essa comunicação, para a gente propor, né, explicar para o pessoal como é complexo. Isso aqui a gente está falando só das etapas da fábrica, né, Vitor? A gente não está falando ainda nem do campo, nem do comércio, mas isso aqui é a castanha de caju, o que ela passa da casca para a amêndoa dentro da fábrica. E a gente tem uma foto que conta as etapas. Ela chega na fábrica aqui, assim, né? Aqui é ela no campo. Então, a pessoa no campo, o agricultor, colhe e tira a castanha do pendúculo. Aqui a castanha vai para a fábrica. Depois ela passa pela caldeira, né? Tem que passar pelo fogo para poder ser cortado por causa do óleo corrosivo, que é uma outra coisa do LCC, né? Que a gente também tenta comunicar. É muito importante que os envolvidos nesse processo de beneficiamento estejam com segurança. No caso de produção industrial em grande escala, é óbvio que vai ter o beneficiamento no fundo de quintal em menor escala, que tem todo um valor, mas em grande escala é muito importante que tenham todos os cuidados para que os envolvidos estejam seguros. Então, depois ela passa por uma máquina de corte, e aqui é a castanha sem a casca, mas ainda com a película, né? Depois a película é despeliculada, né? A gente tira a película com uma pequena navalha, esse processo é manual. A castanha fica, aqui é a castanha que chamam de crua, eu prefiro chamar de natural. E se ela for ainda depois beneficiada, ela vai ser torrada, ela vai ser assada, ou ela vai ser caramelizada, ela vai virar farinha, aí depois... Mas o primeiro passo da fábrica é esse. Por isso, só nisso passam 4 mãos, vamos dizer assim, né? Só na fábrica. Então, eu vou comentar aqui, compartilhar um caso que aconteceu comigo ontem, que eu achei até engraçado. Uma pessoa entrou em contato comigo e disse que achou nossas castanhas muito baratas. Falei, gente, que legal, é a primeira vez que eu ouço isso, porque o que acontece é tentar barganhar, barganhar, barganhar. Então, a comunicação, Vitor, ela é tão falha que as pessoas não entendem que não é essa a questão de pagar caro, ela não necessariamente significa que você está beneficiando todo o ciclo. Por isso que entender quem produz, entender um pouco mais sobre o processo, ajuda de forma geral, sabe? A entender tudo, entender melhor o que você está consumindo e qual é o ciclo que você está apoiando. Você falou uma coisa assim, muito, muito importante agora, que eu identifico como também um dos fatores críticos de sucesso para que essa atividade realmente ela deslanche com a maior intensidade. É a falta de comunicação entre os próprios elos que compõem essa cadeia de valor, né? A produção não se comunica com o processamento, que, por sua vez, não se comunica com o mercado. Quer dizer, é uma cadeia que ainda tem muito espaço para melhorias, né? Tem muito terreno ainda para se avançar. Às vezes, até mesmo quem está na linha de produção não tem noção de que para você obter 1 quilo de amêndoa de castanha de caju, você precisa de pelo menos de 4 a 5 quilos de castanha in natura. De boa castanha, né, doutor De boa castanha, exatamente, que nem sempre acontece, né? Muitas vezes você que tem uma unidade de processamento, você compra a castanha, de repente você vê a castanha com impurezas, com pau, pedra, uma série de outras coisas que, quer dizer, essa comunicação, inclusive, como eu estava falando, é preciso também, e não só para o urbano, mas também para dentro da porteira, né? Com certeza. Então, eu acho que... Agora, tem uma coisa que você fala aqui e acolá, né? Eu presto muita atenção nas pessoas que buscam enviar mensagens nas redes sociais voltadas para a cajucultura, né? E tem um ponto que aqui e acolá você martela e que eu queria que você traduzisse para nós melhor, para quem está nos assistindo principalmente, essa história de beneficiamento como valor agregado. Traduz isso para nós em miúdos, Carol. Perfeito. Eu acho que, ainda voltando ao fato de quando eu me deparei com o universo da cajucultura, eu fiquei
doutor, eu fiquei totalmente fascinada mesmo. Então, eu parti do meu fascínio como princípio, né? E eu acho que a castanha, não apresentada como commodity, vamos dizer assim, o commodity, o que é? Você tem que produzir em larga escala e você produz. A castanha não é commodity. A gente acabou de falar a quantidade de castanha bruta que você tem que ter para chegar. E o trabalho que tem que ser feito em campo, inclusive a conversa da semana passada com a Poliana abordou isso também, para que tenha, no caso dos orgânicos, enfim, também não, mas para que a castanha renda, né? Para que tenha uma boa safra, uma boa produção do cajueiro. Depois você tem um processo que é manual, que está em processo de industrialização, mas ainda é muito manual, né? Uma conta que nunca fecha, né? Quando a gente começou a trabalhar com castanha de caju, você chega no campo e fala, gente, o quilo custa isso. Lá em São Paulo tem lugar que é R$ 120 o quilo. Então, trabalhar com isso que a gente vai ficar rico é o maior dos enganos, porque tem muito intermediador no processo e o beneficiamento ainda é muito caro. Então, eu acho que a gente tem um princípio que é da identidade do trabalho. A cajucultura, ela é nativa brasileira. Eu fazendo uma pesquisa, até para fazer esse zine que eu mostrei em uma das páginas, comecei a procurar quando foi a primeira vez que os colonizadores citaram o caju, né, em algum livro. Eu achei o registro dos tupinambás colhendo caju e a pessoa, né, o colonizador português, tentando descrever o que ele sentiu quando ele provou o caju pela primeira vez e o que ele sentiu quando ele provou a castanha pela primeira vez. Eu fiquei arrepiada, foi uma coisa linda. É nativo brasileiro, ele está relacionado aos nossos povos de origens, os povos, né, originários, e ainda no campo você vê essa cultura ainda muito latente, ela merece ser preservada. Quando eu falo sobre a valorização da castanha de caju como o processo como valor agregado, é porque ambos os lados, a gente precisa fazer com que esse dinheiro chegue de forma mais concreta a quem está no campo. E talvez, eu acredito que existe uma margem bem cada vez maior de que o consumidor final fale, então eu quero beneficiar a branquinha que está cortando, eu quero beneficiar a agricultora Verônica, eu quero beneficiar as pessoas que têm essa transparência e entender a beleza desse processo. Eu tenho falado isso para ler, por que existe festa da uva e em Capuí não existe festa do caju? Tudo isso é a valorização do produto nativo, da mão de obra, que pode levar voltar à autoestima também, de forma geral, não só para quem consome, mas também para o campo. Não sei se ficou clara a minha resposta. Não, eu acho que é justamente isso. Eu vi alguns comentários aqui agora, rolando aqui no nosso bate-papo, essa questão do próprio valor cultural, né? Você acabou de mencionar. E Capuí não tem uma festa do caju, né? Mas nós sabemos que o produto caju ele tem um peso na economia do município, né? Mas e você vê em outros municípios, né? Pegando mesmo o sul do país, que é um produtor de uva, você tem festa de uva em vários municípios gaúchos, né? Então, eu acho que falta para nós também, que estamos aqui na região Nordeste, assim, beber mais dessa cultura. Com certeza. Eu acho que é isso. Sabe que é uma coisa que eu acho assim, engraçada? Eu tenho visto marcas bem assim, marcas para gente rica, vamos falar a minha verdade, aqui de áreas urbanas, que usam muito a estética do caju na hora de transmitir a tropicalidade brasileira. Ao mesmo tempo, quando eu chego em Capuí, nas barracas não tem suco de caju, doutor, não tem batida de caju. Entende? Quando eu falo sobre o Brasil rural versus o Brasil urbano, existe um lapso aí que pode muito bem ser trabalhado. Né? O caju é nosso sal, Deus, o caju. Eu sou super dessa, assim. Isso de fato, e a gente verifica bastante, né? Se você pegar mesmo aqui a região litorânea, né, o grosso da produção brasileira de castanha de caju está na região Nordeste. A região Nordeste ela produz hoje em torno de 90,5% da produção de castanha do Brasil, segundo os últimos dados do IBGE, são da região Nordeste, né? São produzidos, são made in Nordeste. Mas é muito raro você, por exemplo, se hospedar num hotel, pegando as principais capitais nordestinas, e você encontrar
no café da manhã o caju mesmo durante o período da safra, né? Mesmo durante o período da safra. Mas você vai encontrar a uva, você vai encontrar o kiwi, que é uma fruta exótica, o morango, quer dizer, nós mesmos precisamos valorizar. E aí eu acho que é onde entra essa questão da comunicação. E quando você estava falando em comunicação, estava lembrando, o Instituto Caju Brasil, ele vem de uma forma muito, assim, à la formiguinha, né? Um trabalho de formiguinha. Nós começamos em novembro uma campanha com vistas ao aumento da promoção do consumo do caju e coprodutos no Brasil. Porque realmente isso é necessário. Agora, é preciso o envolvimento de toda a cadeia, nós mesmos, o pessoal de dentro da produção, o pessoal do processamento e tal. Por quê? O que eu tenho verificado, eu gosto muito de números, é que tem havido um crescimento de novas áreas pós esse período longo de estiagem que nós tivemos no Nordeste, mas a área ela vem crescendo, a expansão de área. Só que é o seguinte, se alguém produz, eu venho batendo muito nessa tecla, Carol, se alguém produz, alguém tem que consumir. E se não se conhece, se o brasileiro não conhece a cajucultura, não conhece os coprodutos tipo cajuína, o canjirão, enfim, todo aquele leque de alternativas que o caju propicia, esses produtos vão ficar encalhados. Né? Quer dizer, você vai continuar trabalhando só com a castanha, né? E vai esquecer outros coprodutos, um dos quais você defende bastante, que você vai já falar sobre ele, que é o melaço, né? Tá? Mas você ia falar alguma coisa e eu te interrompi. Não, eu só ia dizer que isso é uma coisa que gera, por exemplo, o desperdício do pendúculo no campo, né? Isso até já foi levantado pelo blog da Cajucultura, é uma coisa que eu fiquei muito impressionada na última safra. Existe, e não se aproveita tanto quanto poderia, né? Porque as possibilidades são infinitas, para além da castanha de caju. Bom, tem um outro ponto aqui que você defende bastante nas suas postagens, nos seus vídeos no Instagram, que é sobre que existe uma distância grande. A estrada é muito longa, o percurso é muito longo entre quem produz, né, e quem consome. A minha pergunta é o seguinte, como é que nós podemos encurtar essa estrada, esse percurso? Voltando àquilo que a gente já falou, né, as distâncias nesse sentido, elas não são só, elas são físicas também, né? Como você falou, a produção ela está localizada, grande parte dela no Nordeste, e o consumo, muito dele é no Sudeste e no Sul. Acho que a pandemia deixou muito claro para nós, com todo respeito a todos os trabalhos, a cajucultura ela é marcada por muitos intermediadores. E em alguns momentos isso pode ser maléfico para algumas partes envolvidas. E eu acredito que a gente teve um cenário muito claro sobre isso. Eu falo com o Ale, que é meu parceiro, que a gente sobreviveu à pandemia e isso é um grande marco, porque teve muita gente que parou de produzir durante a pandemia, muitos produtores que poderiam continuar por ser indústria alimentícia, mas tiveram que parar porque não tinham como vender, como o senhor falou. Quem produz tem que ter para quem vender. Ao mesmo tempo em que era crescente a demanda de consumo de alimentos saudáveis, falou-se demais no início da pandemia sobre o consumo de orgânico, alimentos que não são ultraprocessados. A cajucultura está aí para preencher todas essas lacunas. Então, eu acho que o encurtamento dessa cadeia e quem consome conhecer quem produz, primeiro, tem tudo a ver com várias temáticas que são cada vez mais levantadas sobre sustentabilidade, né, sobre os processos. Estouraram vários casos aí no universo da moda, por exemplo, de um trabalho que é análogo à escravidão, por exemplo. Entende? Então, existe um consumidor mais politizado nesse sentido. Quem consome que eu estou? Inclusive, na castanha de caju, tem a difusão da informação entre grupos seletivos aí, né? Da questão de quão nocivo pode ser o óleo. Tem muita gente que sabe, mas ainda não sabe totalmente. É uma informação que chegou, mas não muito clara. Então, eu acho que o encurtamento
vindo com um trabalho de base bem feito, que possibilite a transparência, ele é muito positivo para ambos os lados, para quem consome saber que o que ele está consumindo vem de um ciclo justo, é o que está dizendo que é, e para quem produz entender e ser melhor remunerado. E acredito que o melhor aliado para isso seja a internet. Bom, antes da gente... Eu vou pegar essa deixa aí que você falou da internet, mas quem ingressou agora, nós estamos conversando no bate-papo de hoje com a Carol Ciotti. A Carol Ciotti, ela administra uma mini fábrica de processamento de castanha na Redonda, que é distrito de Capuí, num assentamento, né? E, aliás, produz uma amêndoa de castanha de caju e um melaço da melhor qualidade, né? Não estamos recebendo nada por esse comercial aqui. Isso fique muito bem claro, até porque o Instituto Caju Brasil não trabalha dessa forma. Então, quem está nos assistindo agora, nós estamos falando com a paulista cearense Carol Ciotti, né? E capuiense, né? Da Volta Redonda. Sim. Mas você falava que um aliado importante nessa história pode ser a questão da internet, né? Nesse processo de encurtamento de cadeias de produção, né? Você teria algum exemplo disso? E como é que essas plataformas podem nos auxiliar, inclusive, no que diz respeito à renovação no campo, não é? A gente sabe que os jovens cada vez mais têm sido atraídos pelas luzes da cidade, né? Pelas luzes do urbano, e raramente ficam no rural, né? Por várias e várias razões. Né? Então, fala para nós. Eu acho que as redes sociais, elas possibilitam novas narrativas que podem ser usadas como marketing, né? Quando a rede social, ela democratiza o acesso à informação e o informar. Então, você, por exemplo, pode fazer canjirão em Aracati. Em Aracati, eu vou dizer que tem o melhor canjirão que eu já comi na vida no mercadão de Aracati. E você comunicar que aquilo é feito numa casinha, longe de tudo, o dia a dia, como é o dia a dia no campo, isso indo na contramão do que é a globalização, é uma informação muito apreciada, ela é muito genuína. Então, as redes sociais no plural, elas têm muito espaço para isso. Então, acho que é possível. Eu tenho um exemplo, eu acho que nós somos um exemplo de alguma forma, mas eu tenho exemplos melhores. Eu vou dar um que é o pessoal da Redonda, que é a vovó Nininha, se eu não me engano, que eles estão fazendo a marca. A Verônica e a família, que são agricultores familiares há assim, muito tempo. Eles colhem os castanhos, sempre fizeram doce, a dona Mocinha faz doce, ela beneficia em menor escala a cajicultura. Agora eles desenvolveram um logo, estão com um potinho e fizeram um Instagram. Entende? Isso já é um comportamento de cadeia. Eles já estão falando com o consumidor final. Não é tão complexo quanto pode parecer. E é claro que são comércios de menor escala, mas eu entendo que existe público que dá cada vez mais valor para esses comércios de menor escala e vejo em áreas urbanas crescentes, é preciso frisar, a gente tem muito contato com isso, distribuidores que estão querendo dar voz a esses pequenos produtores. Então é um espaço, é um momento que é muito possível, muito próspero para essa comunicação. A gente fala, tem esse mercado que fala muito sobre agricultura familiar, que fala da reforma agrária, que fala de cooperativas, e está crescendo bastante. Aí a gente está falando sobre a questão da mão de obra e o jovem no campo. Eu acredito que a internet também seja um grande aliado, porque a vida no campo, para além da romantização que existe, né, como eu sempre falo, existe um neo-rural que tem interesse em voltar e plantar sua própria comida, e ter um terreno no meio do mato. Foi uma frase que foi muito repetida aí durante o início da pandemia até. Eu me identifico com esse perfil de alguma forma, porque é uma pessoa urbana que não tem mais sentido na vida urbana. Só que dos descendentes de quem está no campo de fato, esse movimento ainda não chegou lá. Então a pessoa não quer mais. No caso da Redonda, por exemplo, que é uma coisa que eu tenho tentado conversar muito, para mim é mais séria, porque eles são donos das terras.
Isso é uma riqueza enorme. A gente não tem nem como medir Uhum. quão transformador é para uma comunidade, para uma família, que eles sejam donos das terras, que eles sejam donos da plantação. Então, que o jovem não veja mais sentido e o valor que de fato aquela terra tem, é, não tem nem como Uhum. medir. Então, acho que o dia a dia no campo, o neto de quem produzia viu que o avô sofreu. Ele, é um dia a dia de fato sofrido em vários Uhum. sentidos. É uma exaustão física, né? Mas esses processos de encurtamento, eles mostram que não é só a enxada. Uhum. A gente pode comunicar, pode ampliar a questão da agrofloresta, né? Diversificar as plantações, pode criar rotas. Eu falo também, é que eu sou um pouco ambiciosa, talvez, é que eu vejo muitas possibilidades, mas a gente tem em Capuí a rota da falésia. Por que a gente não tem a rota da cajucultura? Que a gente tem sítios super férteis, com pessoas ali atrás, num rancho, beneficiando. Gente, isso é lindo. Na cidade está sendo perdido e existe um público que vai amar ter uma vivência dessa. Uhum. Né? Então, acho que é preciso entender o universo para que quem está no campo, isso não está sendo inventado, quem está na cidade quer ver Uhum. isso cada vez mais. Só que quem está no campo ainda não entendeu que quem está na cidade quer. Por isso que eu acredito que esse intercâmbio seja muito positivo. E a Uhum. internet, por tudo que a gente pode contestar, ela é um mecanismo, né, uma ferramenta para que isso possa acontecer. Sem dúvida. E eu acredito o seguinte, que essa habilidade no trato com as redes sociais, eu até gostaria de te escutar a respeito, né? Essas habilidades em lidar com as redes sociais pode ter assim um valor muito forte em todo esse processo, né? Eu queria te escutar com relação a isso. Eu acho que principalmente porque as redes sociais têm um espaço para uma conversa muito transparente. Tem muitas marcas que procuram ter uma narrativa e que até falseiam essa narrativa mais próxima, né, foi meu avô que fez, que tem assim desconstruível até, que a internet, o celular, né, de forma geral, você tem um celular na mão, você faz um vídeo, você edita rapidamente, você cria numa plataforma como o Canva, por exemplo, um logo de uma forma rápida. Existem plataformas que viabilizam e-commerce com preços de mensalidades super Uhum. acessíveis. Então, o jovem, quem tem hoje, vamos dizer, 20 anos, teve acesso a isso por várias questões, né? A gente vê lá em Capuí a diferença entre quem tem a faixa etária dos nossos avós e quem tem 20 anos agora, quem é um pouco mais novo que eu. São duas realidades bastante diferentes e a gente não pode subestimar o jovem do campo. Uhum. Ele tem muito acesso, tem total potencial, tem um monte de possibilidades, né? Já tem as ferramentas, a internet democratizou, todo mundo tem seu celular. Claro que, né, a gente tem realidades mais complexas no Brasil, mas isso foi já de fato democratizado, principalmente nos últimos 5 anos. Então, eu entendo que já existem muitas plataformas, talvez isso também precise ser conversado e ensinado, assim, ó, isso aqui é isso, essa plataforma você pode fazer isso, dá para eles as ferramentas, eles vão saber o que fazer, eu não tenho a mais mínima sombra de dúvida. Bom, pessoal, nós estamos conversando com Carol Ciotti dentro de uma sequência de bate-papos com mulheres que estão empreendendo de uma forma ou de outra na cajucultura, né? Semana passada nós tivemos a Poliana Kemmel, né, na área de cajucultura orgânica. Hoje nós estamos aqui com a Carol Ciotti, das Castanhas Maturi. Próxima semana teremos uma outra mulher também nessa área da cajucultura, né? Aliás, para quem não sabe, cerca de 60% da força de trabalho na área de produção na cajucultura mundial é composta por mulheres, dos quais 90% estão envolvidas na área de processamento de castanha, né? Essa é uma estatística recente. E cada vez mais isso tem crescido, o que é muito salutar. Bom, Carol, a gente está falando muito em questão de redes sociais, né? Mas tem uma questão que vocês falam muito sobre a questão da autoestima no campo, né?
eu particularmente, eu gosto muito dessa questão, porque o meu feeling, o meu senso em relação a essa questão de autoestima, talvez eu esteja enganado, mas eu acho que ela é um pouco baixa, né? Existe uma baixa autoestima nesse meio, de certo modo, às vezes indo até para um pessimismo que eu acho que é até nocivo. Me fala um pouquinho sobre essa questão. Como é que a gente faz para elevar essa autoestima, principalmente nessa área da cajeicultura? Eu acho que é um processo super complexo. Quando eu comecei a trabalhar, a fábrica estava desativada há alguns anos. Foi uma fábrica que foi construída pela população, né, pelo pessoal, como uma forma de dar autonomia para os agricultores, que faz total sentido, né? Fecha aí esse ciclo. E a fábrica, como administrar, nossa, por isso dessa cadeia ser tão complexa, é tão difícil, que não conseguiu se administrar e a fábrica estava mesmo caindo aos pedaços. O cenário que a gente viu quando a gente chegou era de autoestima nenhuma. Autoestima nenhuma. E conforme as coisas foram crescendo em passos de formiguinha, a gente também é passos de formiguinha pra caramba, estamos há 4 anos, mas eu nunca vou me esquecer quando a gente levou. Eles pediam muito para que a gente desse farda, que fala, que em São Paulo fala uniforme. Quando eles estavam uniformizados com o símbolozinho do caju, a cara que as pessoas que estavam envolvidas faziam e a emoção que eles sentiam de ver aquilo que foi uma luta, uma conquista voltando a existir, foi lindo. E eu acho que eu acho que o encurtamento de cadeia, eu sempre falo que a autoestima no campo, ela tem que começar com remuneração, tem que ter dinheiro. Não adianta a gente falar só em gostar, eles têm que ser bem remunerados, têm que ter uma vida digna, têm que pagar as contas. Para mim, esse é o ponto número 1, por isso que eu falo muito de encurtamento de cadeia, porque uma parcela maior tem que ir para quem está no campo. Essa é a minha opinião pessoal, já que o valor da castanha é muito alto. Mas, além de tudo, eu não sei se esse cenário ele é de fato viável, se a conta fecha só com castanha. Então, acho que a gente tem que começar a falar do caju, tem que beneficiar mais, isso traz mais possibilidades para o campo, isso continua. Eu recebi uma mensagem outro dia, porque eu uso as minhas redes sociais muito, né? O senhor sabe, para falar sobre isso. Eu falo que eu sou influenciadora digital do castanha de caju. Mas elas me respondem, porque aí eu faço questão de estar assim, de estar sempre arrumada, de estar sempre bonita, porque é isso, entende? A gente está falando de uma coisa super, super próspera, super legal. Aqui em São Paulo existe uma baita romantização do que existe lá, e por mais que seja difícil, o que tem lá é lindo. É lindo, existem inúmeras possibilidades a serem trabalhadas. Então, na minha opinião, o primeiro ponto é a remuneração. É uma coisa que a gente não pode fingir que não existe. A sustentabilidade tem como pilar a questão financeira. Claro. Mas, eu vou dar um outro exemplo. A gente teve uma coisa bem específica, assim, uma pessoa que que disse que não compraria castanha de caju porque viu foto de um animal traçado. Então, não pode ter, e viu no assentamento. Aí eu chamei o pessoal do campo para esse debate. Falei, gente, olha o que o pessoal está falando, né? Que a gente na Maturi não usa, não tem, mas no campo existe isso, né? Eventualmente. E aí rolou o maior debate, o pessoal batendo no peito, falando aqui na roça é assim, não sei o quê, e a vida de agricultor. E começaram a ser muito apoiados nesses discursos. Para mim, isso também tem muito a ver com autoestima. Você entender as origens do seu território, entender as questões culturais, elas serem respeitadas, ter uma conversa que envolva ambos os lados, igual para igual. Eu não acho que o campo tem que ser subserviente, entende? O campo tem que estar aí de igual para igual. Tem que ser uma conversa muito racional, e isso que você acabou de falar reforça cada vez, ainda mais aquela afirmação que você fez no início de que o Brasil urbano não conhece o Brasil rural, né? Então, isso termina fazendo com que ocorra muitos vieses em relação a essa questão. Mas cabe a nós, quer dizer, eu acho que nós temos um protagonismo muito grande. Esse é um desafio que eu me ponho, inclusive, não só como ligado à cajucultura, mas como dirigindo o Instituto Caju Brasil. Nós temos que nos unir. Eu acho que talvez essa desarticulação dessa cadeia de valor, ela
assim, tem uma série de reflexos. Um deles é esse. Mas tem uma coisa que eu quero lhe perguntar. Faz algum tempo que eu estou aqui para lhe perguntar e a gente vai conversando e o tempo vai passando. Você falou ainda há pouco de que só a castanha realmente fica um pouco difícil de você pagar a conta, mesmo você trabalhando apenas com o processamento da castanha. E eu lembro que vocês lançaram recentemente um produto, né? Eu não sei se você tem aí para mostrar para nós, né? É o tal do melaço do caju, né? Me fala aí sobre essa história e como é que está aí, como é que o consumidor paulistano está vendo esse produto? A primeira vez que eu tive contato com o melaço foi quando os meus pais foram para o Ceará e que minha mãe me trouxe e falou, filho, isso aqui é riquíssimo em ferro. E eu sempre tive uma questão do ferro baixo, anemia e tal. Falei, caramba, nunca tinha ouvido falar. Na hora que eu cheguei lá no campo, a grande maioria do processo de beneficiamento que existe para o não desperdício do caju está no doce e no melaço, Uhum. né? Então se produz bastante melaço de garrafa, mas que se consome de uma forma mais medicinal, né? Eles tomam uma colher por dia porque realmente é muito rico em ferro, em vitamina C e tal. E aí a gente entendeu que isso é um produto que não tem nada, gente. É só o sumo do caju apurado. Não tem conservante nenhum, não tem açúcar, é doce, é delicioso e é riquíssimo em nutrientes. Ou seja, ele tem tudo a ver com o que o consumidor dos alimentos naturais quer. Então, nesse ano, depois da minha segunda gestação, né, eu precisei aí aumentar de novo o meu consumo de ferro. Eu falei, Ale, vamos trazer para cá, vamos começar a falar sobre isso ainda na linha de tentar angariar formas da gente trabalhar com o agricultor para além da castanha de caju. Né? Não só pelo que a conta não fecha, mas porque o desperdício é algo assim, é algo inadmissível. Eu não sei como está em outros lugares, né? Eu falo sempre aí da minha região de Capuí, mas lá o desperdício do caju é enorme. Então, eu criei essa arte aqui, eu vou fazendo as coisas do meu jeito, do jeito que dá, mas e a gente começou a trazer para cá e distribuidores que falam de agroecologia, que falam de produtos de assentamento, produtos de agricultura familiar, aceitaram super bem, o público está aceitando muito bem, a gente, assim, a aceitação está sendo maior do que eu imaginava em princípio, e acredito que tem grande potencial. Se eu não me engano, acho que faz 5 meses, vou dizer, uns 8 meses que a gente começou esse processo, talvez menos, estou meio confuso aqui, mas acho que de 5 a 8 meses, e está numa crescente enorme, porque é uma coisa que tem muito a ver com o que o público quer. A única diferença é que eu consegui colocar numa embalagem, eu fiz um rótulo, entende? Uhum. Isso de polir alguma coisa é importante para a questão do valor agregado também. Eu estou falando a língua tanto do Uhum. campo, estou tentando aqui falar a língua tanto do campo, quanto a língua do que o consumidor quer. É importante a gente tentar entender os dois Uhum. lados. Carol, tem uma pergunta aqui, mas eu tenho mais uma pergunta aqui. Eu não posso deixar passar isso aqui. Eu gostei muito de uma. Você ainda nas entrelinhas aí você falou ainda há pouco que o campo não é mais só enxada no ombro. Elabora isso para nós. Eu acho que não mesmo. O processo de industrialização está chegando e ele pode ser um aliado quando ele respeita a natureza, quando ele respeita as culturas locais. Eu acho isso muito importante. E no caso do lugar onde a gente está começando a criar grupos de conversa para falar sobre agroecologia, para tentar criar ferramentas em conjunto para esse encurtamento de processo. Por exemplo, na Redonda a gente tem muitas pousadas. Por que a gente não faz um selo que garante que essas comidas que estão na pousada foram colhidas ali na região? O turista quer isso, né? Um negócio, produto local, algo do que se fala Uhum. muito. Trazer os filhos dos agricultores para grupos de discussão, a gente levar essas coisas, esse bate-papo sobre a possibilidade de industrialização no campo para além da cajucultura. Lá, especialmente, a reforma agrária foi toda baseada na cajucultura, então o caju é o carro-chefe, mas existem possibilidades para outro, inclusive o plantio consorciado, né? Para falar de mel,
né? Porque ali nos assentamentos, nas parcelas, tem a parte dos cajueiros, tem, acho que é 30% de mata preservada. Pô, tanta coisa que pode ser feita com isso, a gente pode fazer um turismo ali, como eu já falei, né? Não precisa nem só ser agricultura para a gente ver o campo com outros olhos. Pode ser existem muitas formas de empreender entendendo o valor do campo. Eu acredito que a enxada, que ainda tem muito presente, ela assusta um pouco o jovem. Por isso que a gente pode levar outras narrativas, a gente pode debater outras possibilidades em conjunto. Lá na Redonda, a gente não tem grandes iniciativas do poder público e a gente não vê muitas iniciativas do poder privado de querer desconstruir coisas mais quadradas, dialogar mais e chamar a sociedade, a comunidade para participar desde o começo desses diálogos. Eu, pessoalmente, acredito muito nisso. Eu acho que é por aí. Infelizmente, deixa eu ver aqui, nós já estamos indo para os 10 minutos finais. Mas, assim, em cima do que você falou, esse é um desafio muito grande. Eu tenho procurado sempre dar essa mensagem, inclusive até nesses bate-papos, porque eu tenho procurado diversificar para temas dentro da cajucultura, mas que abordem além porteira, além produção. Porque eu acho que é preciso, mesmo para quem está na produção, na agrícola da cajucultura, pensar um pouquinho fora da caixa no que diz respeito que eu, como cajucultor, eu não posso me preocupar apenas com o controle de pragas e doenças. Eu tenho que pensar além porteira, eu tenho que pensar em mercado, eu tenho que pensar em agregar valor àquilo que eu produzo, porque senão a conta não vai fechar. E é uma frase, é um chavão que eu uso sempre. A cajucultura é um negócio como outro qualquer. E como tal, ela tem que dar lucro, né? Não é? Sim. Então, eu acho que isso que você está falando é muito importante. Daí a razão da gente estar procurando diversificar o tema. Porque, normalmente, o cajucultor, a grande maioria, e isso a gente tem que mudar, o pensamento dele é só como eu produzo, como é que eu controlo a praga, como eu controlo uma doença. Isso é importante. Mas não é só isso, não é o bastante, né? O cajucultor ele tem que se preocupar com a questão do mercado, porque senão fica difícil depois ele de fechar as contas. Eu tenho duas perguntas aqui, Carol. Tem uma pergunta aqui do Rodrigo Diógenes, que inclusive é um dos diretores do Instituto Caju Brasil, que está nos assistindo nesse momento. Ele pergunta o seguinte: como a iniciativa, como a dela, né, no caso a sua, como a sua iniciativa está gerando emprego e renda em Capuí? Você tem algum apoio da iniciativa pública? Eu tenho apoio federal. Assim, pô, não tenho. Não tenho muito, não. Eu tenho acesso a um vereador que é super solícito e me ajuda muito, mas tudo que a gente fez desde o começo foi a árduas penas, que falam assim, duras não sou péssima penas. de ditados populares, alguma coisa assim, duras penas. E a gente... A informação que a gente tem é que dentro do assentamento Vila Incra foi a primeira vez que teve carteira assinada foi nessa administração, porque existe, quem está no meio sabe, um processo super informal de beneficiamento de castanha de caju, até por essa conta que não fecha. Né? A gente tem hoje, por exemplo, a Brena, que começou fazendo corte, é a gerente da fábrica, né? Diretamente pessoas que são contratadas, a gente tem 18, se eu não me engano, e são mais de 200 agricultores que são fornecedores. Então, a gente está ampliando agora para ter um ponto de distribuição em São Paulo e para conseguir, nesse processo que eu acredito muito, do beneficiamento lá do caju, né? A gente quer começar a fazer pasta, é isso que a gente tem que fazer. Sim. Às vezes a gente chega nos lugares para revenda, porque a gente precisa muito ainda, a gente não vende tudo para o consumidor final, né? Eu chego, às vezes, no preço que eu vejo na zona serviço, eu falo, gente, eles não estão ganhando. O campo está vendendo por vender, não pode ser que eles estão tendo lucro nesse valor, não pode ser.
alguma conta não faz sentido. Por isso que eu falo de eu comunicar o que acontece. Por que talvez o meu produto não seja o mesmo preço que é da zona Aham. cerealista? É porque eu pago tudo, né? Desculpa se eu estou me estendendo demais. Mas as possibilidades ainda são maiores, mas a gente criou bastante emprego lá e espero que a gente crie mais. Perfeito. Bom, pessoal, quem está nos assistindo, nós estamos falando com a Carol Ciotti, da Castanhas Maturi. O vídeo deste bate-papo, ele logo após o término, estará disponível no IGTV, no Instagram, e logo em seguida no canal da Caju Cultura no YouTube. Eu tenho uma outra pergunta aqui eu acredito que é o Wallace, o Alan, um nome assim meio... o O Alan. Alan, Por que o Feni, ou Feni, que é uma bebida, para quem não sabe, é uma bebida indiana, né? É uma espécie de um aguardente à base de caju. Por que ele não é tão popular no Brasil? sabe que existem, quando a gente entra em contato com algumas formas de consumo do caju, né? Porque agora a gente tem muito caju na Ásia, tem muito na África. Lá no Ceará, por exemplo, não existe. Nesse relato que eu falei que eu vi do colonizador com os tupinambás, ele falava também de um fermentado, que era muito comum entre os indígenas, O inclusive num outro livro que cauim, fala. Hã? o cauim, Cau- cauim. Cauim. É isso, exatamente. Fala de ocasiões em que deu até briga entre eles, que uns índios entraram e tomaram demais Cauim e depois não conseguiram lutar. Enfim, eu vi essa história. Isso não existe mais onde eu tô. O que a gente tem é a cajuína, que ainda é pouquíssimo conhecida no Sudeste e cada vez menos produzida. Então, eu acho que não é difundido porque a gente não tem incentivo para outras formas de beneficiamento que não seja a castanha. A castanha tem muito valor, não existe desperdício de castanha em campo, mas o caju, talvez inclusive por não se entender como está falando o mercado, não tem esse incentivo necessário para o beneficiamento do pendúculo. Inclusive, uma das pessoas que está nos assistindo é o Fábio Paiva, que é um especialista nessa área de processamento, né? Ele até fez uma colocação de que a promoção do consumo do caju, notadamente dos produtos do pedúnculo, é de responsabilidade de todos. Realmente eu concordo, né? Ele ressalta que o Brasil é o único país com um consumo expressivo, embora ainda exista um desperdício considerável, né? Realmente estima-se que o aproveitamento hoje esteja entre 10% e 15% máximo aproveitamento do pedúnculo que é produzido. Mas, Carol, nós estamos indo aqui para os minutos finais, né, desse gostoso bate-papo, dessa troca de conhecimento, desse aprendizado, e eu passaria para assim, as suas considerações finais, alguma coisa que você gostaria de ter comentado, falado e eventualmente não falou. Vitor, eu quero muito agradecer. Eu cheguei até você procurando sobre caju cultura, então eu já te falei várias vezes que eu sou sua fã, você já sabe. Obrigado. Você é um exímio publicador. Eu quero agradecer muito a oportunidade de representar. Eu realmente estou muito de corpo e alma na causa da caju cultura. E falando do foco mulheres, eu quero agradecer a todas as mulheres da caju cultura que me acolheram muito. Eu fui muito acolhida no pessoal do assentamento da Redonda, todos homens e mulheres, mas hoje, como a gente está falando das mulheres, eu quero agradecer e trazer elas todas aqui à tona e me colocar à disposição aqui para todos que trabalham com isso, para a gente continuar esse papo, continuar essas discussões. Eu tento me aprofundar e quero somar, espero estar somando com o que eu tenho de conhecimento geral. Ok. Obrigada, muito obrigada. Nós é que agradecemos, né, pelo brilhante trabalho que vocês estão fazendo, pelos desafios, né? Eu mais assim, terminei conhecendo um pouco da sua história, do Alessandro, né, que já tivemos a oportunidade de conversar. Então, eu sou admirador, sou fã de quem enfrenta esses desafios, como vocês estão enfrentando e estão dando conta. Eu sei que não é fácil, né? Mas não existe nada fácil na vida, né? Principalmente quando se trabalha de forma honesta, né? Sim. Então, Carol, mais uma vez, muito obrigado. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco até agora, né? E já deixo o convite para o próximo sábado estarmos mais uma vez escutando uma outra mulher que está empreendendo numa outra área, né, da cajucultura. Então,
A todos um bom sábado Muito obrigada a todos. e até. Boa praia aí, bom sol aí no Tibau, né? Isso, tem que aproveitar. Tchau, Um beijo, até a próxima. beijo. Até.